Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta e vamos lá, mais uma aula de biologia. E o tema dessa aula é o núcleo. O núcleo, né, a gente fala aí o núcleo celular, ele é uma estrutura exclusiva dos seres vivos classificados como eucariontes, né? Lembra que tem seres vivos procariontes, e aí representados principalmente pelas bactérias, que são aqueles seres vivos que a célula não apresenta nenhum compartimento interno, né? Então a gente costuma falar que não tem núcleo. E aí, os eucariontes, que tem muitos compartimentos internos, por muitas dobras de membrana, e aí tem essa classificação por apresentar principalmente essa estrutura núcleo, certo? Dentro do núcleo, nós vamos ter aí o material genético, né, tão importante para o controle das atividades da célula, importante nas características hereditárias dos organismos, né? Então, uma estrutura aí importantíssima dentro do núcleo, certo? Ele separa aí o material genético da célula com o restante, né, com o conteúdo aí do citosol. Aí você vai lembrar que no interior do núcleo ocorre duplicação de DNA, ocorre a fabricação de RNA, então uma estrutura extremamente importante na célula. A maioria das células, a gente fala que tem um núcleo, certo? A maioria das células dos seres vivos aí apresentam, né, um único núcleo. Mas tem muitas exceções, tá? Então, aí alguns exemplos, né? Então, nós temos aí protozoários, que são seres vivos unicelulares, os protozoários classificados como ciliados, tá? Não é para todos também essa característica. Então, os ciliados, eles têm dois núcleos, um maior e um menor, porém são dois. No corpo humano, nós vamos ter aí as fibras musculares esqueléticas, tá? Formando aí nossos músculos, né? Que nos dão locomoção, movimento. Elas são multinucleadas. Agora, nós temos uma célula especialíssima, né? No nosso organismo, que é a hemácia, que a gente também chama de glóbulo vermelho. E ela, quando amadurece, né? Quando ela se especializa na função, né, para a qual ela foi destinada, que é transportar gases respiratórios, ela não apresenta núcleo, tá? Então, uma pequena variedade aí, mas de modo geral a gente classifica a célula eucarionte como aquela célula que apresenta núcleo, certo? O núcleo celular, ele foi descoberto aí, né? Todo o mérito foi dado para o Robert Brown, tá? Outros cientistas, né, já haviam feito experimentos comprovando que essa estrutura existe, né? Mas o primeiro a reconhecer, né, como um componente fundamental nas células foi o Robert Hooke. Então, o Robert Brown, Hooke foi o outro, né, do microscópio. O termo núcleo foi escolhido por ele, então, porque do grego nux significa semente. E ele já percebeu, né, a importância dessa estrutura na célula. Depois, olha, nós vamos ter o francês Balbiani, tá? A gente conhece ele por Balbiani, e ele fez uma experiência famosíssima com amebas de água doce, que se chama, essa experiência, a merotomia. É uma microcirurgia, né? O procedimento foi o seguinte, ó. Ele cortou uma ameba em 2 fragmentos. Aí, um fragmento ficou com um núcleo e o outro ficou sem núcleo algum, certo? Aí ele observou que o fragmento nucleado regenerava o resto da célula. Porém, o fragmento aí que você visualiza, né, para baixo, o anucleado, ele degenerava, né? Então, essa parte celular que ficou desprovida de núcleo, ela morre. Aí, se o outro fragmento anucleado, certo? E aí uma outra atividade, né? Uma outra experiência. Se o fragmento anucleado recebesse o núcleo de outra ameba, ocorria a regeneração da ameba. Então, essa experiência de Balbiani é uma experiência simples, tá? Embora
não deve ter sido simples manusear, né, esse núcleo, porque tudo sendo feito aí no microscópio, né? Demonstrou o papel fundamental do núcleo para quê? Para a sobrevivência da célula, né? Já que ele percebeu o quê? Sem núcleo morre, com o núcleo sobrevive. Mesmo que não seja o seu núcleo, um núcleo doado aí de uma outra ameba, mas é uma estrutura nuclear e a célula sobrevive, então a sobrevivência da célula está direcionada à existência do núcleo. Essa foi a conclusão, e com razão, né? Aí teve um outro experimento, né, realizado aí pelo Hamling, que ele fez com seres vivos aí maiores, tá? Que é essa acetabulária, que ela é uma alga, né? Ela mede aí, em média, de 4 a 6 centímetros. A acetabulária é um gênero, tá bom? Então, você tem aí duas espécies que ele utilizou, uma sendo a acetabulária crenulata e a outra a acetabulária mediterrânea. Qual a diferença entre elas? Essa estrutura de cima que a gente chama de chapéu, né? Elas apresentam, observa aí na imagem, um caule, digamos assim, né? Uma estrutura que leva até esse chapéu, né? E a gente fala de talo, na verdade, né? Um talo fino e longo, um chapéu na extremidade, mas perceba para baixo, que a gente chama de pé, tá? Uma estrutura que a gente chama de pé. É no pé dessa alga que está o núcleo. E aí que fica o interessante. Essa alga ela tem de 4 a 6 centímetros, certo? Porém, ela é unicelular. O núcleo dela se encontra naquela base, né, no pé, e ela é unicelular. Embora ela tenha toda essa estrutura que 4 a 6 centímetros, você imagina, né, que é um ser vivo pluricelular, mas não, ela é uni, tá? Então, fácil fazer uma atividade com ela também. Um ser visível, né, fácil de manipulação. Então, esse pesquisador agora, em 1943, ele foi além, né, do que foi feito lá com o Balbiani, com a ameba. Ele viu o seguinte, olha, essas duas algas são parecidas, né, são do mesmo gênero, mas a estrutura do chapéu é bem diferente. O que ele fez? Vamos pegar o núcleo, vamos brincar, né? Vamos fazer um teste aí. Trocou os núcleos de lugar. Trocou, colocou o núcleo da mediterrânea na base do pé da crenulata e vice-versa. Só que aí ele cortou o talo e o chapéu para ver o que ia crescer. E, para surpresa, o que cresceu? Cresceu a característica que estava marcada no DNA, que estava no núcleo. Então, o núcleo doado influencia na característica do ser vivo a ser gerado, né? Então, olha a importância do núcleo, tanto para a sobrevivência da célula, quanto para a determinação das características do ser vivo. Essa alga estava recebendo um núcleo que não era o dela, e isso influenciou na mudança de característica. Cortou o talo e quando cresceu de novo, o chapéu que cresceu era diferente do que ela já havia, né, já tinha na sua estrutura, ok? Então, duas experiências muito simples, mostrando aí a grandiosa importância do núcleo celular. E como que é esse núcleo, né? Vamos para a estrutura do núcleo. Então, tem ali na imagem uma célula, ok? Uma célula animal sendo representada, com organelas, membrana plasmática, mas em destaque está o núcleo, certo? E depois uma ampliação. O núcleo ele é composto, então, por um envelope nuclear, que nós costumamos muito chamar de carioteca, certo? Essa carioteca reveste um material gelatinoso que preenche o núcleo. É um material muito semelhante ao citosol, né? Então, esse material gelatinoso nós chamamos de nucleoplasma, mas também chamamos de cariolinfa. Dentro desse nucleoplasma, nós vamos ter aí cromatina, que é um material genético, né? E o nucleolo, certo? E aí vamos descrevê-los mais para frente. A carioteca, então, certo? Que a gente chama de envelope nuclear. Ele vai delimitar esse núcleo, né? O núcleo ele ocupa aproximadamente aí 10% do volume da célula, tá? Então, esse envelope nuclear reveste esse núcleo
e é constituído por duas membranas lipoproteicas justapostas e forrada internamente por uma lâmina nuclear de filamentos proteicos que vão dar aí sustentação ao material genético e também vão auxiliar na manutenção da forma do núcleo. E aí na imagem você tem justamente isso, né? Essa dupla membrana, certo? Que vai formar essa carioteca. Ela não é 100% fechada, né? O núcleo, ele precisa se comunicar com as demais partes da célula, né? Então, tem que ter aberturas para fazer essa comunicação, para fazer troca de substâncias. Então, essas aberturas nós chamamos de poros, ok? Tem muitos poros em torno de toda a carioteca. A membrana mais externa da carioteca, ela se comunica com as membranas lá do retículo endoplasmático. E assim como o retículo endoplasmático rugoso, lembra, tem ribossomos aderidos à membrana, a membrana externa da carioteca também pode apresentar essas estruturas. Outra parte aí, né, nessa composição da estrutura do núcleo, é o nucleolo, certo? Então, o nucleolo, ele é uma região especializada aí do núcleo em que ocorre a ação dos genes responsáveis pela síntese do RNA ribossômico, tá? E aí, nessa região, então, vai existir a montagem dos componentes dos ribossomos. Lembra que quando dentro do núcleo são feitos 3 tipos de RNAs, né? 3 tipos principais de RNAs, e um deles vai formar a estrutura ribossômica. Então, o nucleolo é uma das partes responsáveis por isso, certo? Algumas células, né, podem ter mais de um nucleolo, só que quando vai ocorrer a divisão celular, esse nucleolo, ele acaba esse extra, né, esse nucleolo extra acaba se desmanchando, se degenerando, tá? O nucleolo, ele não apresenta membrana, tá bom? Não tem nada que o separe do nucleoplasma e do seu conteúdo interno. Ele é desprovido de membrana. Então, a gente fala que ele é o quê? Ele é um grande conjunto de macromoléculas. Então, tem genes, tem enzimas, proteínas e, claro, essas unidades ribossômicas, né? Essas subunidades. No nucleolo, as moléculas de RNA de diferentes pesos moleculares se associam com proteínas e aí vão formar aquelas duas subunidades ribossômicas que vão ser enviadas para fora do núcleo e lá no citoplasma eles vão fazer a leitura do RNA mensageiro, vai se anexar também o RNA transportador e vão fazer a síntese de proteínas no citosol. Cromatina, né? Foi falado que dentro do núcleo tem cromatina, né? Então, cromatina e cromossomos. A cromatina nada mais é do que o material genético dos seres vivos, né? É um conjunto de filamentos muito finos e longos e que estão emaranhados aí no interior desse núcleo. Esse material, essa cromatina, ela é formada do quê? DNA, certo? Só que não DNA puro, DNA associado com proteínas. E essas proteínas, elas recebem uma nomenclatura, elas se chamam proteínas histonas, tá? Então, toda vez que a gente fala assim, dentro do núcleo está o material genético, dentro do núcleo a gente até simplifica e fala, tá o DNA. Sim, é o DNA, só que junto com proteínas, eles vão começar a formar estruturas específicas, né, que vão dar origem aí aos famosíssimos cromossomos. E tem uma imagem aí embaixo para vocês, né, de cromossomos, como que eles são dentro, no interior do nosso núcleo, da nossa célula, certo? Agora, né, você deve estar se perguntando para que essas histonas, né, se toda a importância a gente dá para o DNA, né, ele que carrega as informações, ele que vai direcionar o funcionamento da célula, direcionar, né, a fabricação de proteínas. Para que essas histonas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, essas histonas são as proteínas mais abundantes no núcleo. E em questão com relação à quantidade,
é praticamente a mesma que a quantidade de DNA. Essas histonas, elas têm um papel fundamental aí na estruturação da cromatina, sendo indispensáveis para quê? Para o início do processo da compactação do DNA no núcleo. O DNA humano, gente, ele tem aproximadamente aí, tá? 2 metros, tá? 2 metros. Se você pegar o DNA, que tá lá nos 46 cromossomos humanos, dá um total de 2 metros. Como fazer 2 metros de DNA caber numa célula que é microscópica? Então, esse DNA tem que estar altamente compactado, certo? E por incrível que pareça, esse empacotamento necessita dessas proteínas histonas, porque senão fica um emaranhado que, igual linha de pipa, né? Que quando está desenrolando, embola tudo e depois, para desenrolar, às vezes acaba até desistindo de quebra, né? Para poder emendar. Aqui não pode, o nosso DNA tem que se manter íntegro, né? Manter estável. Está sempre pronto para fazer duplicação, sempre pronto para fazer uma transcrição, né? Passar informação para uma produção de proteína, ele não pode estar simplesmente perdido ali dentro. Então tem que estar organizado, ele tem que estar empacotado, ele tem que estar compactado, porém organizado. Então essas proteínas histonas, elas direcionam justamente essa compactação organizada, tá bom? E aí, ó, essa cromatina, então, ela é encontrada em 2 estados distintos dentro da célula. E aí ela recebe 2 nomenclaturas, né? A eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina, ela corresponde aí a mais de 90% do material genético e é o que a gente fala que é um estado menos condensado da cromatina. Ela tem os genes ativos e está dispersa por todo o núcleo. Então, o DNA está precisando fazer uma proteína, esse DNA tem que estar desenrolado, né? Ele tem que estar à disposição para passar as enzimas certas e fazer as cópias. Então, é essa eucromatina, né, que tem esses genes ativos, DNA trabalhando a todo momento. Agora, tem a heterocromatina, que é a forma mais condensada e mais compactada. E aí, esses genes que estão ali dentro, eles não estão funcionais, certo? E ela está ali encontrada principalmente ligada à membrana interna do envelope nuclear. Também não vai ficar espalhado pela célula, ele vai estar mais concentradinho numa região específica da célula, certo? E aí, olha só, mostrando, né, esse grau de compactação e lembrando, né, que cromossomo e cromatina é a mesma coisa. Só que o que está diferenciando? O grau de compactação, certo? Ambos aí é a mesma coisa, né? É formado por DNA que está aí junto com essas proteínas histonas direcionando essa compactação e finaliza na estrutura cromossômica que nós conhecemos aí, esse formato desse xizinho, né? Mas olha, DNA se compactando com as proteínas histonas até que adquire aí um grau de compactação máxima, que é o cromossomo, certo? E aí, o cromossomo, vamos estudá-lo um pouquinho mais, né? A duplicação do DNA, lembra que a gente já estudou, né? Que o DNA ele tem a capacidade de fazer aí uma duplicação semiconservativa, mas essa duplicação ela vai ocorrer quando a célula precisa se dividir. Então, quando a célula vai entrar no processo de divisão, ela tem um período que a gente fala que é um período preparatório. Ela não simplesmente se divide e pronto. Não, tem que se preparar para dividir. Tem que duplicar esse material genético. E esse período de preparação, digamos assim, a gente chama de interfase, tá? Então, nesse período, tá? Nesse período que ocorre a duplicação do DNA, cada cromossomo apresenta dois filamentos idênticos, que são chamados de cromátides irmãs, certo? E essas cromátides irmãs, elas estão ligadas por um estrangulamento da heterocromatina. E esse estrangulamento é dado o nome de centrômero, tá? Esse centrômero é indispensável para cada cromossomo, tá?
cada cromátide tem o seu centrômero, certo? Que fica colado ao parceiro por uma proteína que a gente chama de coenzina. Então, você tem duas cromátides idênticas. Por que idênticas? Porque o DNA fez uma duplicação, certo? Só que ele não pode ficar, a duplicação dele não fica perdida por aí. Ficam juntos, tá? Essas cópias ficam juntas. Só que ficam juntas como? Uma determinada região da heterocromatina bem condensada tem uma proteína chamada coenzina que junta essas duas partes, certo? O centrômero apresenta aí ainda, né, um conjunto de proteínas que nós damos o nome de cinetocoro, que possibilita a ligação do cromossomo às fibras do fuso durante a divisão celular, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Um cromossomo sem centrômero, imagina aí, não dá, tá? Porque ele se perderia na hora da divisão celular e aí a divisão não seria correta, né? Podendo causar anomalias ou até mesmo a destruição da própria célula. E aí, de acordo com a localização desse centrômero, você já está observando na imagem aí embaixo, nós classificamos esse cromossomo, tá? Ah, mas para que classificar, né? É importante classificar porque a gente consegue identificar e diferenciar os cromossomos de uma espécie. Então, nós somos seres humanos, vamos pegar o exemplo, nós temos 46 cromossomos. Mas quais são esses 46? Como que eu sei que eu sou uma pessoa normal com os 46 cromossomos? Como que eu, de repente, sei que eu não tenho 46, mas um deles está errado? Então, tirando, né, verificando os cromossomos de uma pessoa, nós vamos ver aí montagem de cariótipo, é possível identificar qual cromossomo, de repente, caso exista uma anomalia, está a mais, está a menos, sabendo, né, pela localização, tá? Então, se esse centrômero fica exatamente no meio dessas cromátides, fazendo com que os braços do cromossomo fiquem, os braços superiores e os inferiores do mesmo jeito, né, o mesmo tamanho, nós chamamos de metacêntrico, certo? Se já fica com o braço mais curto, mas não tanto, submetacêntrico. Lá em cima, olha, um bracinho bem curto, acrocêntrico, e com um único braço, digamos assim, né, é o telocêntrico, tá bom? E aí, regiões muito específicas do cromossomo, tá? São os telômeros. Veja aí na imagem que é uma região que fica na extremidade. Então, são duas regiões que cada cromátide vai apresentar, certo? São como capinhas na ponta dos cromossomos, né? Então, são os telômeros. O que é isso? É uma região com heterocromatina junto com outras, né, com proteínas, com a função de manter a integridade estrutural dos cromossomos, impedindo sua degradação ou ligação terminal com outro cromossomo quando a célula duplica o seu DNA para permitir a divisão. O processo, toda vez que vai se dividir, começa pelos telômeros, tá? Mas nas regiões terminais dos telômeros, eles não se duplicam. O que isso mostra, né? Isso daí muitos associam essa região do telômero com o envelhecimento celular. Olha só, uma célula se dividiu, beleza, o telômero precisou fazer a divisão do cromossomo e um pedacinho do telômero não se divide. Precisou se dividir de novo, outro pedacinho do telômero também não se divide. Quando chega a um determinado número de divisões celulares, não tem mais telômero para dividir. Então, essa célula não vai mais se dividir. Essa célula está velha, né? Então, muitos associam, né, o caso dos telômeros com os processos de envelhecimento celular. E é tão interessante esse caso dos telômeros que, assim, ó, nós temos dois tipos celulares importantes no corpo, tá? Nós temos células que nós chamamos células somáticas, que são as células corporais, e os telômeros, né, presentes nessas células corporais, têm um tamanho proporcional à idade dos indivíduos. Então, quanto mais idoso, menos telômeros você vai ter nessas células.
nesses cromossomos, tá? Agora, nas células germinativas, que são aquelas células responsáveis pela fabricação de gametas, né? Lembra que gameta precisa ser formado diariamente, né? No caso dos homens, aí os espermatozoides são fabricados diariamente até o fim da vida. As mulheres produzem óvulos, produzem não, né? Amadurecem os óvulos aí, mas tem um grau de produção de óvulos imenso durante a vida. E você não pode fazer um gameta velho já, porque o gameta é uma célula que se dividiu, mas ele não pode nascer velho. Então, nessas células germinativas, que são essas células responsáveis pela formação dos gametas, tem uma enzima chamada telomerase, tá? Que ela faz o quê? Ela recupera o telômero. Então, os gametas, quando eles são fabricados aí, eles fornecem cromossomos com telômeros no seu comprimento máximo, porque a vida tem que começar do zero, né? Ela tem que começar perfeita, do novo. Então, as células somáticas, lembra aquelas células do corpo, né, que vão envelhecendo conforme a pessoa vai adquirindo idade, elas não têm essa enzima telomerase, certo? Então, quem sabe, né? A gente consegue desenvolver essa enzima aí, colocar no corpo humano e aí torna-se imortal? Isso acontece quando? Quando se desenvolve o câncer, né? Essas células, elas se divide, ó, e não envelhece, tá bom? São problemas que surgem aí no decorrer de todo o processo celular, ok? Falando de cromossomo, né? E desse material genético importantíssimo que nós temos, nós conseguimos dividir, né, classificar as células que os organismos apresentam em dois tipos, tá? Células chamadas aí de haploides e células diploides. Então, vamos tentar entender. Você vai lembrar que para que seja formado um novo indivíduo aí por reprodução sexuada, tem que ocorrer o encontro dos gametas, né? Então, óvulo e espermatozoide, eles precisam se encontrar para que ocorra a fecundação e, a partir daí, a formação de um novo indivíduo, certo? Os cromossomos, eles são provenientes, então, metade do seu pai, metade da sua mãe. Se você tem 46 cromossomos nas suas células, você já sabe, né? 23 cromossomos são provenientes da sua mãe e 23 cromossomos são provenientes do seu pai, certo? Só que seu pai e sua mãe, eles mandam para você cromossomos com mesma função, com o mesmo gene. Então, vamos colocar assim, se o seu pai mandou um cromossomo que vai determinar cor de olho, sua mãe também. Se seu pai mandou um cromossomo que tem lá a informação da cor do cabelo, sua mãe também. Tá? É claro que vai ter um que vai predominar, né? A gente vai entender isso depois para a genética. Mas aí, esses cromossomos que são enviados para a formação de um novo indivíduo, a gente fala que eles são enviados aos pares, né? Então, a gente chama esses cromossomos de cromossomos homólogos, tá bom? Cromossomos homólogos. Eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma sequência de genes, tá? Não necessariamente vai mandar o mesmo gene, né? A mesma cor de olho, não. Mas vai mandar cor do olho. Vai mandar estrutura do cabelo. Não sei, é só um exemplo, tá bom? E aí, se o pai mandar um cromossomo que tem o mesmo gene que a mãe também mandou, nós chamamos de homólogos, certo? Se esses genes são genes que vão mandar a mesma característica, eles ocupam o mesmo lugar no cromossomo. Olha no desenho aí a posição desse gene. Está representado por azão e azinho, bezinho e bezinho, certo? Então, nós falamos que eles ocupam o mesmo locus, é a mesma posição no cromossomo. E nas duas cromátides, lembra que uma cromátide é clone da outra, certo? Se esses genes, então, estão localizados num cromossomo que veio da mãe e o outro que veio do pai, em mesma posição, né? Mesmo locus, nós chamamos esses genes de genes alelos.
Eles são alelos porque eles são da mesma característica. Eles vão destinar a mesma função, destinados à mesma função, certo? Aí vamos classificar a célula agora. Célula que tem pares de cromossomos homólogos, então como as células somáticas, as células do seu corpo, tá? Elas são chamadas de diploides. Di 2, né? O prefixo di é porque tem 2. 2N. O que é N? Cromossomos, tá? Então, você tem 2 vezes cada amostra daquele cromossomo, 2N. E o que tem um lote só de cromossomo, né? Sem formar pares, é uma célula haploide. Qual que é a célula haploide que nós temos no nosso organismo? O gameta, tá? O gameta feminino, o gameta masculino, ele só tem metade. Ah, por que ele só tem metade? Porque ele tem que ter só metade para que quando ocorra a fecundação, volte, né, a formar um indivíduo com 2 pares de cada gene, né? Ou, desculpa, um par de cada gene, certo? Então, os gametas têm que obrigatoriamente ter apenas metade, certo? Ele vai ter apenas uma amostra de cada gene, para que quando ocorra a fecundação, tudo volte ao normal, com um par de cada gene alelo, certo? Então, célula haploide e célula diploide. Diploide, as células somáticas, as células que estão distribuídas aí por todo o seu organismo, menos as células sexuais, os gametas, que têm que ser obrigatoriamente haploide, ok? Cariótipo e genoma. Então, estou falando aqui, você tem cromossomos dentro do seu núcleo, certo? Você tem esses cromossomos aos pares. Então, esse conjunto, né, de características como número, tamanho e forma dos cromossomos de uma espécie vão constituir aí o que a gente chama de cariótipo e é exclusivo de cada espécie, tá? Ser humano tem 46 cromossomos, isso daí você já sabe, né, há muito tempo. Mas, por exemplo, um chimpanzé, né, que todo mundo fala aí que é parecido com o ser humano, olha, o chimpanzé tem 48 cromossomos no núcleo da célula. Um gorila também tem 48. Mas olha, uma lebre também tem 48. Mas agora vamos variar um pouquinho, ó. Vamos pegar um número bem diferente. Sabe a mosquinha da fruta? Aquela que fica em volta da banana, né? Que às vezes perturba. Uma mosquinha tão pequenininha. Ela tem 8 cromossomos, tá bom? Agora, um cachorro tem 78 cromossomos. E vamos brincar mais um pouquinho, ó. Couve, uma planta, né? Tem 18. Mas, olha, uma samambaia, você conhece, né? É uma planta também. Tem 1.200 cromossomos. Então, é importante é interessante também, né? Saber quantos cromossomos tem, porque você consegue diferenciar a espécie. E lembra, os cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, eles são utilizados agora, aquela classificação, para organizar esses cromossomos, né, e conseguir achar, olha, o primeiro par de cromossomo é sempre um metacêntrico, o maior de todos. O segundo é um submetacêntrico, então eles vão colocando em ordem esses cromossomos até conseguir montar o cariótipo, verificar quantos cromossomos tem, se eles estão aos pares corretamente, e determinar a qual espécie, né, pertence esse cariótipo. E a partir daí, se tem números errados, eles conseguem também diagnosticar algumas anomalias que podem acontecer, certo? E aí, o cariótipo para todos os indivíduos daquela espécie tem que ser igual, certo? Nem sempre, porque olha, macho e fêmea vai ter uma diferençazinha, tá? Macho e fêmea vai ter a diferença lá no último par de cromossomos, que a gente chama de cromossomo sexual, que determina se é macho ou se é fêmea, tá bom? Então, você vai perceber que, popularmente, né, a gente fala que fêmea tem cromossomos XX, olha só no desenho, porque esse cromossomo, esse último cromossomo, os dois, né, o par, tem o mesmo tamanho. Agora, vai lá para o cariótipo masculino. O último par, os dois cromossomos, né, o par não é igual. Eles são diferentes, por isso que a gente chama de XY, tá bom? Então, esse último par determina o sexo da espécie. Então,
É importante saber qual cromossomo é aquele. É um metacêntrico, é um submetacêntrico? Coloca no lugar certo. Sobrou? Eita, tá sozinha, diferente de todo mundo, e tem um outro perdido. É o macho, tá bom? Importante saber isso. Agora, o conjunto de informações hereditárias que estão escritas, né, nesses genes, na sequência do DNA, formam o que a gente chama de genoma. E ele é característico e exclusivo para cada espécie de organismo. O genoma é analisado pelo número de pares de bases do DNA e pelos genes contidos nas sequências de bases, tá bom? E ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade sobre núcleo, porém já vamos falar das divisões celulares, ok? Até mais, então, pessoal.